Boa tarde, gente. Estamos aqui, eu e a Tami, tentando novamente abrir uma live em conjunto, mas hoje tá quase que impossível. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e esperando que agora funcione. Nós já tentamos lá no perfil dela e não deu. Vamos ver se ela entra aqui e a gente consegue fazer essa live. Por Deus, Nosso Senhor, não sei o que acontece. Tô esperando ela entrar. Ó, entrou. Ver solicitação. Muito doido isso. Gente, eu não sei o que acontece. Oi, Andresa. Não sei o que tá havendo de verdade. Não consigo nem botar comentário aqui. Gente, é muito louco. Andresa, tá me ouvindo? Compartilha comigo aqui se tu tá me ouvindo. Ai, obrigada. Eu tô tentando aqui. Eu vou convidar ela de novo para ver o que vai acontecer. Ah, tu me ouve também? Porque quando tu abre lá no teu perfil, eu nem escuto. Eu mandei outro convite aí. Tô enlouquecida. Oi, Josélia. Estamos tentando fazer uma live aqui, eu e a Tami. Senhor, desde de manhã. Tami, já que você tá me ouvindo, vou tentar trocar o aparelho para ver. Porque a Letícia tá lá fazendo live, criatura. Por que que só para nós não funciona? Tá, eu vou fechar aqui. Meninas, vamos trocar de perfil, tá? Para quem me segue, eu vou aparecer ao vivo lá, tá bom? Ah, ela entrou no outro perfil aqui, vamos ver. Ver solicitação, entrar ao vivo. Aceitar. Não acredito! Eita, nós! Conseguimos, senhora! Conseguimos! O que é isso? Não sei, mas conseguimos. Porque, olha, se MR quer trollar a gente não vai deixar, entendeu? Eu É acho isso. que é no perfil do podcast lá, sabe? Podcast, pode ser. Eu vou, enfim, de qualquer maneira, vamos por partes. Vou começar como se eu estivesse no meu podcast, porque você vai ter que salvar esse vídeo e me mandar depois, tá, senhora? Por favor. Então, let's que bora. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mulheres de Alma. Esse é o quadro Despertar de Alma, onde a gente está entrevistando mulheres que já despertaram para a gente conhecer um pouquinho da história delas, como que elas entraram para esse mundo das terapias, quais as terapias que elas fizeram, porque eu quero que você, mulher, não fique presa a padrões dos grandes gurus. Eu quero que você saiba que a sua história é única e que a sua história é especial. Combinado? Então hoje nós temos a Kelly aqui comigo. Kelly, muito prazer, seja bem-vinda. Muito prazer não, porque eu já te conheço, né? Mas seja bem-vinda. Quero que você conte um pouquinho pra gente quem é você, o que que você faz e depois comece a falar um pouquinho de como é que você entrou para esse mundo das terapias. O que estava acontecendo na sua vida que te levou para esse caminho? Muito bem. Eu estando aqui no meu perfil, tem muita gente aqui que já me conhece, mas algumas eu tô vendo aqui que estão entrando e que não me conhecem. Eu sou Kelly Rocha Losbach.
Eu sou terapeuta integrativa, tenho 53 anos, eu moro na cidade de Pelotas e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história. Na verdade, foram muitas coisas, né? Já são desde 2016 que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento e entrei achando que era barbada, né, Tami? Achando que, eu fui buscar as informações e os cursos que eu fiz para ajudar as minhas clientes, porque na época eu era massoterapeuta. Hum, E aí elas vinham para fazer massagem e deitavam na maca e aí era aquela choradeira, né? Tô com problema, tô com isso, porque meu marido, porque meu filho, porque e eu pensei, gente, eu preciso achar algum recurso para ajudar essas pessoas. E para minha surpresa, quando eu entrei nesse caminho, que eu fui fazer os cursos, eu me deparei com as minhas dores, coisa que a gente não olha, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar profundamente em mim, trabalhar. Eu comecei com o curso do Humanoterapeuta, que é do Espaço Humanidade, que é um ganho de consciência muito grande, por quê? Porque lá eu entendi coisas que eu já fazia intuitivamente, como mulheres que somos, né? Mas eu não tinha nome para as coisas. Eu fazia porque eu sentia que eu tinha que fazer e aquilo funcionava. E aí, quando eu comecei a assistir o curso, eu percebi que as coisas tinham um nome, que podia ser dado um nome, que era uma técnica, né, que podia ser reconhecida como um tratamento energético. E aí, depois eu fui para o caminho das constelações familiares, né, que uma coisa vai puxando a outra. Eu também sou apômetra, eu trabalho com a parte espiritual. Então, eu consigo trabalhar com todos os campos, né? Com todos os corpos, físico, mental, emocional e espiritual. E fazendo essa integração, né? Das pessoas, de ouvindo elas, trabalhando com uma escuta terapêutica primeiro e aplicando todas as ferramentas necessárias para que esse processo se desenvolva cada vez mais rápido e mais efetivo, né? Foi muito bom, muito bom. Eu amo o que eu faço e já fiz a minha transição de carreira em janeiro desse ano, porque até então eu era massoterapeuta, e dentro do meu processo de autoconhecimento eu entendi que enquanto eu me sentisse massoterapeuta, eu não seria uma terapeuta integrativa, né? E foi bem difícil, mas eu consegui fazer essa transição. Te entendo, passei por isso também, porque enquanto eu me sentia astróloga, eu não conseguia trabalhar diretamente com a parte terapêutica. É muito Exatamente isso. legal. É muito legal saber do teu processo e saber o quanto você foi se aprimorando nas técnicas, né? Uhum. Porque parece que os caminhos, apesar de diferentes, apesar de técnicas diferentes, a gente sempre vai mergulhando cada vez mais fundo e quando você começa, você não quer mais parar. Ou melhor, quando você começa e tem coragem, você não quer mais parar. Por quê? Porque você vai descobrindo um outro mundo, uma outra realidade que é completamente diferente daquilo que você vivia. Você vai se descobrindo, que é desafiador, né? Você vai olhando para você mesmo, vai se curando, porque não tem terapeuta que cure o outro se ele não curar a si mesmo primeiro. A gente só consegue curar o outro com a nossa própria cura, né? E eu falo, eu não sei se você bota fé nisso, mas eu brinco muito com isso, né? Eu falo assim para minha mãe, falo, mãe, você acha que se eu tivesse sido boa coisa na vida passada, eu ia vir com essa missão de curar, me curar, porque eu não sou a ovelha negra da família só para mim. Eu sou a ovelha negra da família para me curar e para curar os outros. Eu falei, boa coisa que eu não fui, tô pagando os pecados aí. A minha mãe dá risada comigo. Mas é muito engraçado isso, né? Porque a gente precisa passar por esse processo de cura. No meu caso, foi o que me despertou mais ainda foi o fato de eu não conseguir efetuar minha mudança para os Estados Unidos. Eu morei lá, voltei, realizei o meu sonho de trabalhar numa multinacional, e aí, com 3 meses desse sonho realizado, eu percebi que não era isso. E tentei voltar para lá e não consegui. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu não gostava da área que eu estava, eu precisava entender o que eu gostava de fazer, aí eu comecei os meus processos. Então, cada um tem os seus motivos para iniciar, né? Que nem você falou, você já fazia muita coisa intuitivamente. Nós mulheres, eu acho que o reiki, pelo menos para mim,
ele é a técnica mais intuitiva possível. Porque desde quando a gente é pequenininho, o que a gente faz? A gente põe a mãozinha para sarar, a gente dá um beijinho para sarar. Isso nada mais é do que energia reikiana, né? E eu acho incrível o quanto o reiki é maravilhoso. Foi uma das primeiras técnicas também que eu fiz o curso e eu falava, gente, como pode, né? Tudo isso ser tão incrível. E o quanto de gente que nunca passou por uma experiência dessa e fica falando uma abobrinha na internet, né? Então, é sobre isso. Eu também iniciei pelo Reiki, né? É que o Reiki para mim é uma coisa, ele já não é mais aquela primeira, vamos dizer assim, a minha primeira ferramenta, porque foi através do Reiki, sim, que eu abri a porta para esse caminho, né? Foi o primeiro curso que eu fiz e foi onde eu consegui, intuitivamente, eu comecei a receber coisas através dessas canalizações, né? Hoje eu não falo no reiki porque para mim é tudo tão misturado, sabe? Eu tenho Muito um natural. método tão natural, é tão próprio meu que a gente faz reiki o tempo todo depois que tu te torna reikiana e que tu bota isso no teu corpo e não importa onde tu tá, nem com quem tu tá emanando energia, né? Então, é muito legal isso. E outra coisa é a questão da desvalorização que a gente tem, né, de nós mesmas. A gente cresce acreditando que a gente nunca é suficiente para nada, né? Então, o meu caminho foi buscar isso, entender quem eu era, o que eu podia fazer e como e onde eu podia chegar. E tô nesse processo e vou, acho que respirar. E é bem como tu disse, se nós tivéssemos sido aquelas criaturas é, elevadíssimas, nós não estaríamos aqui na Terra, né? A Nós nem gente tava teríamos nem encarnado. reencarnado. Não tava nem encarnado. Você falou da apometria, né? Eu fiz apometria também num curso. Eu fiz um curso de terapia holística de 2 anos, então cada módulo do curso era uma técnica diferente que a gente aprendia. E eu aprendi tanto a apometria tradicional quanto a apometria lunar, que foi uma técnica que o meu professor desenvolveu na época. E na apometria lunar, a gente fez uma troca lá e o meu parceiro de troca, ele falou, Tami, eu só vi vida passada sua. Só limpei coisa de vida passada. E ele começou a me falar as vidas passadas, e eu falei, nossa, mas não é que faz sentido, rapaz? Tudo isso que você tá limpando? Começou uma lá, eu tinha uma dor de cabeça bizarra, sempre do lado de cá, assim. E aí ele falou que nessa apometria ele limpou um acidente de carro, onde eu faleci com a cabeça esmagada, assim. E eu falei, gente, como é que pode, né? A gente carregar no corpo, na alma, o trauma e passar por vidas e gerações. E eu falei, óbvio, só eu sei que ele limpou isso porque eu estava pronta para saber disso, né? E eu também não acredito que qualquer pessoa pode acessar vidas passadas, porque eu acho que você tem que estar pronto para receber as informações que você vai receber e para lidar com tudo isso. Mas é muito legal saber dessa conexão, de como é que tá tudo, tipo, alinhado, sabe? Que como tá tudo conectado. Eu Essa, acho, tipo, essa é surreal. a verdadeira prova de que nós somos um único espírito em corpos diferentes, né? Exatamente. Porque não tem explicação do quanto que isso reverbera. Eu sempre digo, eu explico para as pessoas que querem fazer apometria, que a gente é uma pizza. Imagina uma pizza de 12 fatias. Uma fatia está aqui, somos nós. E as outras 11 estão aonde? E aí elas Exatamente. podem estar presas, assim, num acidente, elas podem estar presas numa outra vida, em qualquer outra dimensão, né? São os nossos fractais que estão fracionados. E, e quando a gente tem acesso a isso, para quem acredita, né? Quando a gente tem acesso, isso é libertador. As transformações na vida da gente, elas acontecem de uma forma que não tem sentido, que a gente não sabe nem de onde, como que aquilo aconteceu. É tipo isso, essa dor de cabeça. Ela foi embora. Por quê? Porque o seu fractal foi liberado. E aí as pessoas ainda duvidam disso, sabe? E ficam querendo um milagre, né, Tami? Vamos lá, vamos falar a verdade. As pessoas, elas buscam um milagre. Elas não querem se autorresponsabilizar pelo seu processo, não querem se disciplinar para fazer o que tem que ser feito, mas elas querem um milagre, Milagre. elas querem a cura, né? E E você sabe eu sempre digo que não existe uma cura. O que existe é um acolhimento de tudo aquilo que se viveu durante muitas vidas, entendeu?
A gente não se livra da dor. A gente acolhe a dor, a gente olha para ela, integra, porque ela faz parte de nós. Ela não é uma coisa que a gente, vou tirar daqui e vou botar aqui. Não, não existe isso. Eu tava tentando falar sobre isso lá no Threads, com um pessoal falando mal da constelação familiar, né? Falando mal do Bert e tal. E eu falo, cara, vocês não entendem o que o velho tá falando. Porque, mano, ele fala exatamente isso. Você tem que acolher, porque você não vai mandar embora. Você vai acolher pra você viver em paz. Você, o seu corpo aqui, você vai viver em paz. Então, quando a gente tá falando de vítima e agressor, independente do que seja, independente do nível que seja, e que a gente fala sobre esse perdão, nada mais é do que esse acolhimento para que você siga em paz. Mas as pessoas, elas têm esse negócio, né, do julgamento. Ela tem aquele negócio de que não, porque a pessoa fez isso, ela tem que pagar, ela tem que... E, cara, você como ser humano não pode fazer nada contra essa pessoa, a não ser que você queira descer ao mesmo nível que ela. Sim. Né? Você, como ser humano, você só pode se libertar desse movimento, se libertar disso para que a sua vida flua. A do outro, ele vai lidar com as consequências. Não tem como ele não lidar com as consequências. Você vai seguir a tua vida e vai liberar o outro viver a vida dele. Vai ser bom ou ruim? Claro que não, gente, porque depende do que a pessoa tá fazendo, né? Então, as pessoas, elas não entendem, elas pegam partes, trechos, coisas aleatórias na internet e ficam julgando o outro. E eu falei, gente, não julguem as pessoas. Leiam o livro A Cabana. Assistam o filme A Cabana. Esse é o melhor exemplo de constelação familiar da vida. É esse filme. Porque a série, aquela série que tá agora na Netflix, A Nova Mulher, é incrível. Mas ele não aprofunda tanto nesses temas mais desafiadores. Agora, A Cabana é literalmente uma constelação familiar que o cara faz ali no movimento. Deus tá guiando ele para mostrar para ele. Você quer ser Deus? Você quer ter essa responsabilidade? Você tem coragem? Então vai. Eu te dou minha cadeira. Senta aqui. Mas o ser humano não tem isso, não tem esse culhão, entendeu? A gente não tem esse culhão. É por isso que a força é muito maior, né? E o que as pessoas não entendem, né, Tami? Porque diante de qualquer situação que aconteça na vida da gente, vou pegar um exemplo como a raiva, né? Vamos supor, de uma discussão, um desentendimento entre alguém, a raiva. A raiva, ela é tua. Mas eu tô com raiva do outro. Se tu não tem conhecimento, a raiva, tu vai achar sempre que é o outro é culpado, mas a raiva é tua, porque entenda, se eu discutir com você, você vai virar as costas e você vai muito bem obrigada para sua casa e nem se lembra mais do que aconteceu. Quem tá remoendo sou eu. Então a raiva é minha de ter entrado nisso, de ter aceitado isso e de ter ficado nessa frequência. Entende? Então, é isso que as pessoas têm que entender, que não existe o outro. E que tudo que o outro faz, tudo que o outro me mostra, tá em mim. Se tá me incomodando, tá em mim. Gente, isso é muito doido. Isso Eu é sempre libertador, cito, né? Na é, verdade, pra eu quem sempre, quer se responsabilizar, é libertador. é, eu cito sempre o exemplo da minha madrasta. Por que será que ela entrou na nossa vida? A última esposa do meu pai. Uhum. Porque eu ainda tenho certas restrições com ela. E toda vez que eu penso nela, eu penso no que me incomoda para tentar achar em mim o que é que está me incomodando. E muitas coisas eu já identifiquei. E já liberei ela também de muitas coisas. Porque quando a gente percebe no outro e aquilo que está em nós, a gente precisa trazer o entendimento que o outro ele está ali para te servir. Que enquanto tu não olhar para isso, enquanto tu não tratar em ti, tu mantém o outro preso contigo também, seja qual a situação for. O Exatamente. outro não tem a responsabilidade. A nossa responsabilidade é nossa. E aí não tem o que fazer. Enquanto eu não tratar em mim tudo que me liga à minha madrasta, eu mantenho ela presa, ela está me servindo, assim como eu sirvo a ela também. É uma troca, né? É uma E troca de quando a gente ganha oportunidade. essa consciência, mais rápido a gente quer sair, pelo amor de Deus. Exato, porque você não quer ficar vivendo com aquele sentimento, com aquela emoção, principalmente quando são emoções que desagradam a gente. E olha que engraçado, né? Eu observando a minha própria vida, eu vejo que também dentro de relacionamentos saudáveis, a gente não tá acostumada a ter. E quando ele é saudável, quando ele é leve, quando não tem problema, vira e mexe, vem um pensamento do tipo, ai, mas
Tem certeza que tá, é assim mesmo? É bom demais, né? Não tem nada de errado, que você precisa arrumar Uhum. uma tretinha. Porque eu fico, gente, mas por que que não pode ser fácil? Por É. que que não pode ser gostoso? Por que que não pode ser leve? Por que que a gente precisa sempre encontrar alguma coisa para criar esse atrito? Alguma coisa. Ah, tudo bem, se é uma coisa que vai contra o teu valor pessoal, beleza. Mas se não é, por que que você fica criando atritos, sabe? Isso em qualquer tipo de relação também, né? Mas enfim, É. vamos dar uma continuada, porque daqui a pouco tenho que buscar Dona Lau e a gente fala mais que a mãe do leite, eu e você. Quais foram os seus principais desafios no começo desse processo de autoconhecimento? Qual foi, talvez, a crença mais difícil de ressignificar por aí? Eu considero que o principal desafio foi sempre a tomada de decisão. Por Uhum. quê? Porque toda vez que a gente toma uma decisão, a gente tem que arcar com as consequências. E dentro dessas consequências, eu sou uma dependente emocional em recuperação diária, né? Sempre vem o medo de perder, o medo de estar só, o medo de não dar conta, né? Então, eu desde o meu início do meu processo, o meu maior desafio sempre foi tomar a decisão. Talvez eu tenha levado, não vou dizer que eu tenha levado mais tempo do que o necessário. Eu acho que o tempo ele é justo, ele é exato, é a hora que a gente está pronta, né? Hoje eu já entendo isso. Mas muitas vezes eu fiquei muito tempo em sofrimento por medo de decidir. Porque o próprio caminho do autoconhecimento, tu entrar nele, é uma decisão. Porque autoconhecimento é para corajosos, não é para fraquinho, não. Não, é Porque para mexe com as entranhas do ser humano, né? E outra, além das suas próprias questões, você vai se afastar de pessoas que você gosta, de pessoas que você ama, porque elas não vão entender. Porque, Então, querendo ou não, quando a gente entra por esse caminho, a gente acaba querendo falar muito sobre isso, porque é libertador você olhar para você e entender que você é daquele jeito porque XYZ aconteceu e você tá buscando melhorar isso, sabe? e Então, sabe, Tami, e não é só falar sobre isso, mas é viver isso, sabe? Eu deixei um casamento de 20 anos depois que eu é, entrei nesse processo. 20 anos. Não foi fácil, foi uma decisão bem difícil. E vou te dizer que eu tô quase com 3 anos agora de divórcio, e a recém agora, dentro desse processo, eu estou me abrindo para outras possibilidades. É bem difícil, por isso que eu digo que é para corajoso, não é para qualquer um. Tu sair de uma relação onde tu gosta da pessoa, tu te dá bem com ela, mas tu entende que tu precisa sair dali para mudar os teus padrões, gente, não é fácil. não, não é, E não é. aí as atitudes mudam, né? E a outra pessoa, ela não entende. Por quê? Porque ela não está no mesmo patamar que tu. Ela não tem a mesma consciência, ela não tem o mesmo discernimento das coisas, a mesma forma de olhar para Sim, essas coisas. Então, é bem difícil, assim. Mas graças a Deus, é o que eu te digo. O desafio é tomar a decisão, né? Porque quanta gente a gente ouve dizer, porque meu casamento já terminou, mas eu não consigo sair dali. É a decisão, né? É o e medo do que vai perder. exato, é o medo do arrependimento, né? O Uhum. medo de perder e depois não encontrar coisa melhor. Eu tenho pessoas próximas passando por uma situação exatamente como essa, de finalização de ciclo, de relacionamento, e eu tenho outras pessoas que deveriam ter feito isso e não fizeram. E que hoje se dizem bem, se dizem ok, mas sabe, energia? Quando você olha, você sabe que não funciona, que não tá certo, que tem coisa ali que não vai funcionar para sempre, mas que a pessoa está naquele lugar por conta dos medos, por conta dos padrões da própria família, né? Então, eu de fora eu só observo, eu falo, olha, se você quiser tomar essa decisão, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu te dou suporte, né? Principalmente se é uma pessoa próxima, eu te dou um suporte emocional, te dou colo para você chorar, mas não é uma decisão fácil, não é uma decisão A simples. ressalva nisso tudo é que quando a pessoa aceita ficar dentro de uma relação e não encerra um ciclo, o nosso corpo físico ele começa a adoecer, né? E aí vem as doenças todas, e aí a pessoa, mas por que comigo? Por quê? Porque o corpo ele tá te pedindo para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. Enquanto tu não consegue, ele vai adoecendo, Exatamente. infelizmente.
Mas aí as pessoas não vão falar que isso tem a ver, né? As pessoas, não, ficou doente, vai no hospital que sara, menina. Você tá louca? Não tem nada a É, ver com esse negócio de corpo é. pedindo. Ah, é E vou te dizer assim, ó, vamos deixar como dica aqui nesse podcast perfeito, a linguagem do corpo, Cristina Cairo. Ela maravilhoso. traz muita informação, ela estudou muito os comportamentos, as doenças e as emoções que estão ligadas, porque se a gente for falar de energético, nossos chakras estão conectados às nossas glândulas, que estão conectadas aos nossos órgãos e que estão conectadas com o resto tudo. Então, para quem não conhece, busca na internet, tem inclusive em PDF gratuito, Eu é a gosto, linguagem do corpo, eu da gosto Cristina Cairo. da metafísica da saúde do Valcapé. Também Eu é adoro, às vezes maravilhoso. eu uso de consulta. Tudo que eu tô sentindo, eu vou, deixa eu Aham. ver que órgão que esse órgão tá falando do quê? Pra gente Então, poder entender, porque tudo tá realmente conectado, né, gente? E lado direito do corpo pai, lado esquerdo do corpo mãe. Então, tudo que tiver, presta atenção que lado do corpo que tá relacionado isso daí também. eu Bom, sabe que hoje eu não tomo mais remédio, né, Tami? Toda dor que eu sinto fisicamente, eu vou buscar a causa. Porque eu tá sei que certo, alguma coisa está querendo me mostrar. Então, medicamento para mim foi uma das coisas que eu aboli. tá Aboli de certíssima. verdade. Eu ainda não tô nesse patamar, não, viu, gente? Mas eu faço o possível para tentar identificar as causas também das dores, principalmente se são coisas persistentes, né? Óbvio que a gente sabe que uma dor de cabeça representa estresse, representa falta de água no corpo, né? Representa cansaço, então muitas vezes a gente precisa pausar. Mas se são dores persistentes, se são coisas persistentes, eu também gosto de investigar. E para a gente caminhar para a finalização, senhora, para não ficar algo extremamente longo, como é que você se sente hoje com relação a toda a tua trajetória, né? E qual é a mensagem que você deixa para as outras mulheres que vão iniciar esse processo de autoconhecimento? Muito bem. Eu vou dizer que eu me sinto caminhando. Eu me sinto dentro do processo. Me sinto horas bem e horas muito desafiada, porque esse caminho é isso mesmo, é assim. Assim como nós somos cíclicas, né? Hora em cima, hora embaixo, o processo do autoconhecimento é assim. Tem dia que eu estou muito bem, que eu estou produzindo, que eu estou achando tudo lindo e maravilhoso, que eu sou muito grata por tudo, e tem outros que eu não quero nem sair da cama. E eu já aprendi que eu preciso me acolher, que eu preciso me respeitar, que o meu corpo fala comigo sim. E, e eu quero deixar como mensagem que a vida é feita da consciência que a gente cria, diante daquilo que a gente vê, que a gente sente e que a gente decide fazer diferente. Porque tudo é possível, mas eu tenho que tomar a decisão de querer. Então, para quem vai iniciar esse caminho, para quem está buscando não só um milagre, buscando mais uma ferramenta, buscando mais uma terapia, mergulha de cabeça. Mergulha porque é libertador. Eu hoje sou outra pessoa. Eu, por horas, não me reconheço e, inclusive, procurando dentro de mim aonde que dói. Já me peguei procurando, tá, mas isso me doía, por que que não tá doendo mais? Então, é perceber que é um caminho sem volta. Eu digo que o autoconhecimento, a cada passo que tu dá, a cada terapia que tu faz, a cada ferramenta que tu aplica, é uma porta que se fecha, porque não te deixa voltar. É só para frente. Depois de ganhar consciência, não tem como dar volta. Depois que eu sei como fazer, não tem como dar volta. Exato, Então, escolha andar para frente. Essa seria a mensagem. Escolha andar para frente. perfeito. Independente de quem você vai ter que deixar, independente de quem você vai ter que se tornar, independente daquilo que. Não importa. Às vezes é uma decisão de uma vida inteira. Mas eu tenho uma. Tinha, agora já está liberada, graças a Deus. Ela ficou comigo um ano e pouco. Uma senhora de 67 anos que soltou um casamento de 35 anos. E ela é outra Cara, pessoa. Outra pessoa. às vezes a É, gente só precisa olhar pra gente, né? Ou é melhor, às vezes não, sempre a gente precisa olhar pra sempre, gente. E sempre. assumir as nossas responsabilidades perante os desafios da vida. Nada é culpa do outro, tudo é nosso.
né? E Uhum. eu não gosto muito de usar a questão culpa, mas tudo é nossa responsabilidade. Tudo que fica é porque permitimos, tudo que vai é porque permitimos. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade de tomar as rédeas das nossas vidas e parar de se importar com a opinião externa, porque os outros não pagam os seus boletos, senhora. Os outros não vivem a sua vida. Então, quanto mais você se preocupa com a opinião do outro, menos você deixa de viver, né? Acho que isso é muito É sobre importante. isso. Então, Kelly, passa suas redes sociais, fala dos seus serviços para o pessoal poder te encontrar, se ouvir no Spotify, por favor. Então, tu me encontras no Instagram com @olosbach com H e Kelly com dois L's e não é difícil de achar. E o meu trabalho ele é feito com muito amor. E além de ser muito breve, eu não sou a terapeuta aquela que fica é, 5 anos, né? Se tu tomar a decisão e quiser realmente mudar a tua vida, tenho pacientes que em 60 dias já têm outra vida, mas é uma tomada de decisão. Não venha esperando uma terapeuta boazinha, porque se a gente não mexe na ferida, a gente não cura. Então, eu não sou sua mãe, eu sou sua terapeuta e o meu intuito é que você saia do buraco que se meteu. Exato. Não, Simples mas assim. certeira, senhora. Eu também não gosto de pacientes que ficam comigo por muito tempo. Eu gosto de clientes de 3 meses, que é a minha mentoria individual. 3 meses a gente encerra um ciclo. Se você precisar de outro ciclo, é porque é para olhar para outra coisa. Não me Exato. vem com o mesmo problema. Se você me vier com o mesmo problema, é porque você não agiu diante daquilo que a gente trabalhou. Porque Perfeito. terapia é mais ação, entendeu? É olhar para o inconsciente, mas também precisa agir, como a gente acabou de dizer aqui. A responsabilidade de tudo é nossa. Então não adianta nada eu mudar minhas crenças no inconsciente se eu não me pôr no movimento da vida, né? Se eu não for lá e falar, não, tá bom, chega. E tem coisas que o inconsciente não vai resolver para você. Você vai ter que ir lá e fazer e acontecer. É Então, sobre muito obrigada, isso. senhora, pela Eu sua que agradeço. participação. Eu fico muito feliz, tá? De você ter estado aqui comigo. Graças a Deus, a MR permitiu que a gente fizesse essa live depois de um monte de tentativa. Vou pedir a gentileza de você baixar o vídeo e me mandar depois, por Com favor. Ou certeza. você deixa disponível no seu perfil, que eu acho que eu consigo baixar aqui do meu Eu computador. vou, eu vou marcar você como colaboradora. Perfeito, aí eu consigo baixar. Perfeito, Isso. senhora. Tá bom? Muito obrigada. Um beijito e até a próxima. Até. Tchau, tchau.